e tem o objetivo de trazer ao empresariado local maior interação com as propostas dos candidatos ao pleito municipal de 2 de outubro. Neste evento, serão abordados temas relacionados ao comércio varejista de bens, serviços e turismo, e todas as perguntas foram elaboradas com o apoio das instituições e seus associados, visando melhorias para a categoria e busca de maior nível de desenvolvimento econômico e turístico para Rio das Ostras. Gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros, Guia Riostrense e Portal de Notícias 24 Horas. Portal de Notícias Cidade 24 Horas, que estão transmitindo ao vivo o nosso evento. Agradecer também ao Hotel Vilarejo pela cessão do espaço. Agradecer a Cerimonial Fox, produção de eventos. A Mister Som, pelo apoio dispensado aos empresários e do comércio e turismo de nossa cidade. Antes de darmos início ao evento, gostaria de fazer algumas ponderações. Todas as indagações serão realizadas pelo cerimonialista, não sendo permitido indagações da plateia no decorrer do evento. O candidato não está obrigado a responder todas as indagações, sendo-lhe permitido requerer ao mestre de cerimônias que lhe seja realizada a pergunta seguinte. Não será permitido ao candidato qualquer manifestação ou ataque pessoal a outro candidato, devendo mesmo se manifestar apenas quanto à sua plataforma de governo. Caso tal fato ocorra, será cortado o som do microfone destinado ao candidato. Não será permitido que o candidato concorrente participe do encontro de outro candidato. Não será permitido qualquer tipo de manifestação político-partidária no interior do evento, tais como banner, bandeiras, panfletos e músicas. Serão distribuídos formulários para a elaboração de perguntas ao candidato. Havendo tempo hábil, serão respondidas presencialmente. Caso contrário, as mesmas serão entregues à coordenação de campanha do candidato para que sejam respondidas por e-mail. Gostaríamos de convidar o candidato Alcebiades Sabino para tomar, por gentileza, aqui o seu lugar. O senhor fica à vontade, se você quiser permanecer sentado ou se levantar. Ok, candidato? Se o senhor quiser se levantar, responder de pé ou sentado, fica a seu critério. Senhor candidato Alcebiades Sabino, todo o evento está sendo filmado com o intuito de firmar, assim, o compromisso do candidato com a categoria empresarial. Pergunta ao candidato: podemos considerá-lo comprometido com as suas respostas no decorrer do evento? Primeiro, dar boa noite a todos, agradecer pelo convite para estar aqui. Eu faço questão de participar de todos, absolutamente todos os debates, todos os encontros. Agradeço mais uma vez. E todas as respostas que eu apresento aqui são de minha inteira responsabilidade e tenho todo o compromisso com elas. Muito obrigado. Poderá o candidato socorrer-se à mesa das entidades, caso reste alguma dúvida quanto à indagação proferida. Será concedido o tempo total de 90 minutos para o nosso evento e de 5 minutos para cada resposta. Podemos começar, candidato? Tendo em vista o momento delicado que se estabeleceu no país e principalmente em Rio das Ostras, que sempre esteve diretamente ligado ao petróleo em virtude de Macaé, e também a falta de investimentos no setor turístico, o que poderia amenizar o impacto da crise estabelecida? Pergunta-se, em seu ponto de vista, qual a direção que Rio das Ostras deve tomar e qual o seu projeto de desenvolvimento para alavancar o crescimento do nosso município? Bem, em primeiro lugar, foram tomadas medidas muito severas, muito duras, com a finalidade de reduzir eventuais aspectos negativos de uma queda muito acentuada das receitas públicas e da crise generalizada.
Eu quero lembrar que, ao iniciar o mandato, nós reduzimos substancialmente o número de secretarias municipais e também de cargos comissionados na prefeitura. Eu reduzi voluntariamente meu salário de prefeito em 50%, o salário de vice-prefeito, o salário de secretários e assessores. Reduzimos os contratos, os valores de contratos, e fomos, inclusive, forçados pela própria crise até a extinguir determinados contratos de prestação de serviços que fazem muita falta para nós. Tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma que a principal vocação da nossa cidade, o principal destino da nossa cidade é o desenvolvimento turístico. Basta você entender a história da cidade, conhecer a história da cidade. Rio das Ostras vem tendo o desenvolvimento turístico desde a década de 70. Rio das Ostras vem, de certa maneira, despontando como destino turístico desde antes da emancipação da cidade, e isso alavancou a própria emancipação da cidade. Vamos lembrar que Rio das Ostras não tinha rodas de petróleo, Rio das Ostras não nasceu com rodas de petróleo. Quando a cidade se emancipou, existiu uma lei chamada Lei Senador Nelson Carneiro, que destinava recursos ínfimos de petróleo para os municípios produtores de petróleo. Né? Desde aí, a cidade entende, e o gestor entende, que a principal vocação da cidade é o turismo. Entretanto, para desenvolver o turismo, há a compreensão também que, em primeiro lugar, a cidade precisa ser boa para os moradores da cidade. Muitas vezes se procura deslocar a qualidade de oferta para o setor turismo da própria qualidade de oferta de infraestrutura para o morador da cidade. Né? Eu acho que é isso que a cidade vem fazendo há alguns anos, e a cidade chegou a fazer investimentos bastante positivos no desenvolvimento turístico em Rio das Ostras. Rio das Ostras tem sua economia voltada para o comércio local, sendo a grande parte dos investidores pequenos empresários, que se encantam com a cidade e veem a possibilidade de contribuir para o seu desenvolvimento. Pergunta-se, em seu governo, que tipo de investimentos seriam priorizados para atrair, proteger e incentivar o crescimento do comércio varejista de bens e serviços? Eu quero apenas deslocar um pouco o foco, porque 30% do PIB da cidade está na construção civil. A construção civil na cidade tem um papel fundamental e importante na geração de renda e na geração de emprego e no próprio desenvolvimento do comércio implantado na cidade. Basta nós enxergarmos que grande parte do nosso comércio serve exatamente à construção civil. São lojas de material de construção, venda de tinta, marmorarias, carpintarias, serralherias e por aí vai. Tá certo? Esse é um ponto importante que nós não podemos perder no desenvolvimento da cidade. E a construção civil tem uma outra função social importante, porque ela consegue empregar na cidade uma quantidade expressiva de trabalhadores que não têm muita escolaridade. São trabalhadores que não têm grande formação escolar, mas a construção civil consegue absorver grande parte desses trabalhadores de Rio das Ostras. Quero lembrar uma outra coisa, antes de entrar na questão comercial, é que quando a prefeitura conseguia manter aquecido a sua economia, havia também uma quantidade bastante expressiva de empresas que, prestando serviço à prefeitura através de contratos de terceirização, contribuiu muito significativamente, tanto para a geração de emprego na cidade, quanto para fazer circular recursos em toda a cadeia econômica da cidade. O nosso comércio já é hoje um comércio bastante vigoroso. Eu sou de um tempo aqui na cidade, e que se você quisesse comprar, por exemplo, um sapato, você teria que se deslocar de Rio das Ostras para outros municípios. Se você quisesse fazer compras no supermercado, você precisava se deslocar de Rio das Ostras para outros municípios. O nosso comércio se fortaleceu muito fortemente, mas esse comércio precisa de fontes de financiamento, especialmente de massa salarial. É muito importante compreender isso. Eu quero fazer aqui um contraponto, porque talvez o empresário da cidade ainda não tenha se apercebido da importância da prefeitura pagar os seus salários absolutamente em dia, com rigor. Com a perda de fontes de financiamento vindo da indústria de petróleo, que era a grande massa de recursos distribuído em toda a região, não apenas em Rio das Ostras, a grande empresa, a grande empregadora, a grande indústria da cidade hoje é a prefeitura com seus quase 8 mil servidores e trabalhadores, que coloca uma massa de mais de 20 milhões de reais em salários
na economia da cidade todos os meses. Certamente que é esse salário pago em dia, com regularidade, com efetividade, que consegue manter, inclusive, uma gama enorme de negócios na nossa cidade hoje. Nem sempre isso é percebido pelo nosso empresário, pelo nosso comerciante. Nossa empresa, ela se caracteriza por ser empresas de média para pequenas empresas, que são dependentes muitas vezes de crédito, de financiamento. Muitas vezes esse financiamento é financiamento bancário. A gente percebe que os bancos reduziram dramaticamente os financiamentos, especialmente a pequenas e médias empresas. Hoje é muito mais difícil. Antes você tinha crédito do BNDES, crédito dos bancos. Hoje você tem uma dificuldade de acessar esses créditos. E é claro que, evidentemente, que a circulação de moeda na cidade foi reduzida dramaticamente. Né? Talvez a 40%, talvez um terço dos recursos que rodavam pela cidade anteriormente. Porém, já é perceptível o início de recuperação na cidade. Quem caminhar pelas ruas da cidade vai começar a ver novas portas, novos negócios voltando a se implantar, a se instalar na cidade de Rio das Ostras, tá certo? De parte do ponto de vista da prefeitura, a nossa luta é reduzir duas coisas fundamentais e importantes para nós. Primeiro, desburocratizar. Com licença, candidato, falta um minuto para o término. Em primeiro lugar, é a gente desburocratizar o licenciamento da implantação e da abertura de empresas na nossa cidade. Isso é fundamental para a gente, a desburocratização. E depois, pós-desburocratização, a gente conseguir uniformizar os procedimentos de fiscalização. Há muito tempo, Rio das Ostras busca sua identidade. A verdade é que vivemos à sombra da indústria do petróleo por vários e vários anos e com vastos recursos. Todavia, não conseguimos nos firmar como destino turístico. Nos últimos anos, não tivemos comprometimento sólido de investimentos voltados ao turismo, o que acarretou na queda de visitantes em nossa cidade e, consequentemente, o fraco resultado no setor. Pergunta-se, em seu governo, quais as ações e investimentos devem ser realizados para fomentar a atividade turística? Primeiro, eu quero discordar de várias afirmações feitas nessa pergunta, porque são afirmações genéricas que não correspondem à realidade. Primeiro, a gente não teve uma redução no número de visitantes, nós perdemos foi qualidade. São coisas totalmente diferentes. O número de visitantes na cidade, pelo contrário, ele tem crescido permanentemente. O que nós perdemos foi um turista com renda, com receita. Isso é uma coisa completamente diferente. E aí a gente tem que analisar aspectos internos e externos. Primeiro, a economia do Brasil mudou completamente. Nós lutamos muitos anos para melhorar o acesso à região da nossa cidade, com a construção de novas estradas, a melhoria das estradas. Isso vem ocorrendo. Com a melhoria, por exemplo, o anel rodoviário do Rio de Janeiro coloca um cidadão, morador de determinada região do nosso estado, dentro de Rio das Ostras, 1h30. Ele pode vir de manhã e voltar de tarde para a sua casa. Mas ele vem à cidade, ele é visitante da cidade. Isso tem baixo impacto econômico para a gente e alta despesa para a gente de manutenção. Outro aspecto importante para a discordância é que durante muito tempo a cidade fez bons investimentos e investimentos de qualidade no desenvolvimento turístico. Se você pegar, por exemplo, a obra da Orla de Costa Azul, da Lagoa do Rio, da Orla do Centro, a realização de bons eventos turísticos, a presença de Rio das Ostras nas melhores feiras de turismo no Brasil e no exterior, isso foram investimentos vitais e importantes no turismo da nossa cidade. Ocorre que se a gente repete infinitas vezes uma determinada coisa, parece que ela é verdade. E uma das coisas que a gente repete sempre é que a cidade não tem identidade. Não é verdade isso. A cidade tem uma identidade forte e importante, das suas origens, dos seus primeiros habitantes. Eu acho uma pergunta, me perdoe, desrespeitosa para as pessoas que fundaram e criaram essa cidade. E muitas vezes eu não percebo o respeito devido por aqueles pioneiros que criaram a cidade de Rio das Ostras. Essa é uma cidade que tem sim uma cultura, porque identidade é, sobretudo, cultura. Muitas vezes se quer uma identidade advinda de um marketing imposta, feito por gente de agência de publicidade. Isso não é uma identidade de verdade. Identidade de verdade é o povo da cidade, é a cultura do povo da cidade. Isso nós temos e sempre tivemos.
Durante muitas décadas, Rio das Ostras foi conhecida como a pérola do Atlântico. Talvez moradores mais jovens, ou até empresários mais jovens da cidade, não saibam disso. Durante décadas e décadas, nos anos 70 e 80, Rio das Ostras era a pérola do Atlântico. Hoje, Rio das Ostras é a cidade do jazz. Eu não reconheço nesse momento uma identidade melhor para a cidade do que uma identidade ligada a um aspecto cultural fundamental da arte, da música. Essa é uma grande identidade para Rio das Ostras. Entretanto, se nós ficarmos permanentemente repetindo todos os dias que nós somos uma cidade com um povo em busca de uma identidade, na verdade nós nunca vamos se encontrar, porque a identidade dessa cidade está no seu passado, está lá atrás, na aldeia, na vila de pescadores, nas terras de Leripe, na aldeia dos peixes, na Vila Rainha. Essa é a identidade da cidade. E repito, eu, por exemplo, como filho dessa cidade de 59 anos, eu me sinto desrespeitado quando alguém me diz que essa cidade não tem identidade. Candidato, sabendo-se da existência de experiências muito produtivas no Brasil quanto à implementação dos conselhos e dos fundos municipais de turismo e do comércio, e também da importância de tais instrumentos no direcionamento das ações pertinentes a estas pastas. A criação e implementação destes referidos conselhos seria de grande valia para o direcionamento dos investimentos e ações do município, favorecendo ao empresariado que passaria a ter voz ativa diante do interesse público. Pergunta-se: o candidato tem interesse na formalização destes conselhos e, se tem, compromete-se em instituí-los em seu governo? O conselho será instituído ainda nesse governo. A proposta foi debatida no Fórum de Turismo, foi conversado com a sociedade, foi dividida a responsabilidade com a sociedade. Nós temos um cuidado sempre de debater, especialmente com o empresariado, as nossas decisões. É uma prática, a gente exerce isso democraticamente. Foi assim recentemente, por exemplo, com a realização do jazz. A gente quer sempre exercitar e exercer essa prática de troca, de articulação, de divisão de responsabilidades. Eu já recebi da secretária Carla, da Secretaria de Turismo, a proposta da criação do Conselho Municipal. Eu entendi que no momento eleitoral não seria conveniente arremessar essa Câmara, porque poderia haver dúbias interpretações sobre as intenções do governo. O projeto está pronto, sob análise da Procuradoria, para tão logo termine o processo eleitoral, independente de resultado eleitoral, nós criamos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Turístico. Quanto ao fundo, eu acho que nós estamos fazendo um novo debate, especialmente porque nós vamos definir que recursos irão para esse fundo e de que maneira esse fundo será gerido, será gerenciado, será administrado. Uma das maiores dificuldades dos empresários diante dos órgãos fiscalizadores do município sempre foi a falta de critério e uniformidade dos métodos de fiscalização nas exigências legais para a implementação e funcionamento das empresas. Sabendo-se que em outros municípios foram criados meios de suporte para a orientação dos empresários, tais como cartilhas e até mesmo uma ouvidoria. Em seu governo, pergunta-se, em seu governo, quais seriam as ações adotadas pelo município para reduzir tais desigualdades e que pudessem dar maior amparo ao empresário, garantindo assim a uniformidade das exigências fiscalizatórias? Olha, nós já temos divulgado cartilhas de orientação a investidores no município, especialmente na área de construção civil. A Secretaria de Obras disponibiliza essas cartilhas sobre licenciamento de obras. Eu tenho me reunido com absoluta regularidade com representações da sociedade, inclusive com corretores de imóveis, inclusive com empresários na nossa cidade, para esse debate. Eu não creio que o que falte seja critério. O critério é a lei. Não há um outro critério que não seja a lei. A lei é o critério. Mas compreendo sim que precisa de uma uniformização na interpretação legal. A lei existe o Código Tributário, existe o Código de Obras, as leis estão colocadas e são públicas. As leis estão todas aí, todas disponíveis, pode baixar lá no site da Prefeitura. Então, o critério é um só, a lei.
Agora, efetivamente, a gente discutir a interpretação dessa lei é possível, e é claro. E o ideal é que nós fizéssemos isso juntos, como nós temos feito com o setor construção civil. Nós temos nos reunido lá no Teatro Municipal com o setor construção civil, discutido critérios, temos feito mais, inclusive, temos feito um mutirão de licenciamento, por exemplo, em que uma série enorme de propostas e projetos de obras são levados à mesa, em que se reúne toda a prefeitura com o investidor, com o arquiteto, enfim, com o engenheiro, e essas obras nós temos conseguido dar bastante agilidade, tá certo? Eu acho que esse tipo de situação exige aprimoramento do diálogo entre as instituições de representação, especialmente as instituições de representação do empresariado e a prefeitura. A prefeitura sempre está aberta para isso. Uma cidade, para ter um turismo de qualidade, tem que oferecer no mínimo atrativos e segurança. Ponderamos que atrativos são investimentos municipais e segurança é dever estadual. Assim sendo, nosso corredor turístico, principalmente o noturno, entende-se da Avenida Amazonas, da Rua da Feirinha, até a Praça São Pedro, incluindo a Rua Rego Barros. Todavia, justamente neste local, encontra-se grande quantidade de venda e usuários de drogas. Iluminação pública está deficitária, pouca limpeza e pouco policiamento, e também sem qualquer apoio da Guarda Municipal, mesmo havendo uma praça que é patrimônio público e que está incluída neste corredor. Pergunta-se: quais investimentos serão realizados para revitalizar, atrair e dar maior segurança aos turistas e transeuntes e também ao comércio dos locais de maior visitação da cidade? Olha, eu posso identificar esse como mais um dos corredores turísticos, não como um único e exclusivo corredor turístico de Rio das Ostras, né? Nós temos, e é uma sorte da cidade, lugares extraordinários, bairros, comunidades de potencial turístico extraordinário, com bons corredores turísticos, todos eles carentes de melhoria de infraestrutura, de melhoria de limpeza e de melhoria de segurança. Todos eles, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem N de corredores turísticos na nossa cidade. Quer dizer, a gente entender que a cidade possui tão somente esse único corredor turístico, de certa maneira, é a gente empobrecer a nossa visão sobre uma cidade, que é uma cidade com potencial extraordinário, uma força extraordinária. Nós tivemos graves problemas advindos dessa crise gigantesca que se abateu numa tormenta, numa tempestade perfeita sobre o município de Rio das Ostras. E eu gostaria de fazer aqui um contraponto, um parâmetro, entre o que acontece em Rio das Ostras e o que acontece, por exemplo, naquele que talvez seja o maior destino turístico aqui da região, que é o município de Cabo Frio. É importante a gente não viver apenas no nosso mundo, a gente entender o que está ao nosso entorno, o que nos cerca. Nós temos muito problema, mas certamente estamos muito melhor, em condições muito melhores do que essa cidade extraordinária, maravilhosa, né? Só não é mais linda do que a nossa Rio das Ostras, que é o município de Cabo Frio. Veja os gravíssimos problemas de uma cidade com 450 anos de idade, muito mais estruturada, com um turismo muito mais avançado, por décadas e décadas de trabalho, do que Rio das Ostras. Agora, nós temos graves problemas, assumimos esses problemas, conhecemos esses problemas. O nosso maior problema nesse momento talvez seja a segurança pública, em razão de uma política completamente equivocada adotada pelo governo do Estado em relação à segurança pública. O governo do Estado, o governo federal, receberam a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos na capital do nosso Estado. Mas não distribuíram os bens para todo o interior do Estado. Os bens ficaram tão somente na capital do Estado. Então, do ponto de vista do desenvolvimento da infraestrutura da capital, que recebeu fortíssimos recursos de investimento, isso não aconteceu nem na região metropolitana, nem no entorno da própria capital do Estado. O que Niterói recebeu, por exemplo, de recursos para infraestrutura, para a realização de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos ou qualquer outra cidade. Mas pior que isso, na área de segurança pública, o equívoco foi ainda maior. Porque se pretendeu blindar a capital do Estado, desenvolvendo uma política de unidades de polícia pacificadora. Eu era deputado estadual, acompanhei isso, a implantação do complexo alemão, na Rocinha, em que se fechou essas comunidades, esqueceu completamente o interior, desguarneceu os quartéis do interior, desguarneceu as delegacias de polícia civil do interior, mandou todo mundo para a capital.
Apertou os bandidos, apertou a bandidagem, esse pessoal veio para o interior, especialmente para o interior, onde supostamente tem dinheiro. Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, enfim, Macaé, todos os outros. Chegando aqui, eles encontraram a cidade completamente desguarnecida, sem qualquer policiamento, sem qualquer enfrentamento, e começaram a dominar territórios, coisa que não acontecia em Rio das Ostras. Hoje, efetivamente, nós temos domínio de territórios em Rio das Ostras por facções criminosas, muito organizadas, que inclusive já puderam os seus principais líderes voltar para a capital, pelo abandono da própria política das unidades pacificadoras na capital, mas já deixaram aqui em solo, aqui, raízes muito fortes. Eu tomei iniciativas aqui para melhorar a segurança pública. Vamos lembrar, nesses 3 anos e meio, nós ampliamos a delegacia de polícia civil, eu recebi a delegacia de polícia civil com capacidade para uma cidade de 30 mil moradores. Hoje nós temos uma delegacia de padrão de capital, prefeitura de capital. Nós implantamos o novo quartel da Polícia Militar, inclusive a Companhia Escola da Polícia Militar, implantamos o quartel do Corpo de Bombeiros. Ao chegar à prefeitura, nós tínhamos um sistema de câmera com 6 câmeras, hoje nós temos um sistema com 30 câmeras, estamos adquirindo mais 30 câmeras para termos 60 câmeras até o final do ano. Né? Nós recuperamos e compramos toda a frota nova para a Guarda Municipal. Com licença, candidato. Tanto veículos quanto motocicletas, compramos motocicleta para a própria Polícia Militar e veículos para a própria Polícia Civil. Então, as iniciativas que cabiam à Prefeitura, elas foram tomadas. Agora, a gente precisa que o governo do Estado entenda o papel que ele tem também em relação ao interior do Estado. Até porque agora já acabou a Copa do Mundo, já acabou os Jogos Olímpicos. Então, tem que voltar a atenção para o interior do Estado do Rio de Janeiro. É notório que o poder público aumenta a arrecadação com a instalação de empresas nos municípios, assim como o Estado e também a União. Vários municípios têm procurado acelerar a legalização destas empresas, com a centralização dos órgãos e instituições em um único espaço, como, por exemplo, a Casa do Empreendedor, que concentra a Junta Comercial, secretarias municipais, dentre outros. Pergunta-se: existe em seu plano de governo o compromisso de concentrar as secretarias e órgãos públicos em um único espaço para que o empresário tenha maior celeridade na legalização, concessão, renovação e emissão de alvará de funcionamento em nosso município? E quando se dará? Nós temos sim. Inclusive, eu, como prefeito, fiz aquisição da prefeitura de um imóvel que, ao lado da Fundação Rio das Ostras de Cultura, da Escola de Música e Dança, a prefeitura comprou um imóvel ali, cujo pensamento era exatamente essa instituição estar alocada ali, com uma secretaria de fazenda moderna, informatizada, com um trabalho rápido e eficiente, em que pudesse distribuir senhas aos contadores para que eles pudessem acessar diretamente o andamento do processo. Esse imóvel está comprado, a gente não conseguiu, por questões financeiras, fazer a alocação, mas isso é da nossa meta, esse é o nosso desejo. Quem quiser conhecer esse imóvel, imediatamente ali ao lado do prédio da Onda, de frente para o mar, de frente para a praia, é um imóvel do nosso desejo. Vamos lembrar que no setor fiscalização, a prefeitura já tem essa centralização que é o CONFINS. Isso já existe, por exemplo, do ponto de vista fiscalizatório. Do ponto de vista do licenciamento, a gente já tem problemas sim, porque tramita demais o processo, a gente precisa de uma centralização e precisamos de um acompanhamento online. Nosso desejo é que o contador, que normalmente é quem encaminha esses programas, esses projetos, ele sequer precise ir à prefeitura. Esse é o nosso desejo também em relação ao licenciamento de obras, ele sequer precise ir à prefeitura, que ele possa fazer um cadastramento online e, a posteriori, ele junte a papelada, junto os papéis, junto os documentos. A Secretaria de Obras, por exemplo, já tem o seu programa de computador pronto para fazer esse tipo de serviços. Nós estamos preparando isso na Secretaria Municipal de Fazenda também. Como forma de aumento da arrecadação, e diante da crise instalada em nosso país, criam-se novos impostos e taxas às micro e pequenas empresas, bem como aumentam os já existentes, sem observar a capacidade contributiva destas. Aqui em nosso município não é diferente, pois as taxas como alvará, iluminação pública, taxa de fiscalização, entre outras, são reajustadas em dissonância com a realidade empresarial. Sabendo-se que cada tributo de legislação que disciplina a sua cobrança e uma base de dados de referência
decorrência das quais o gestor municipal pode criar ou retirar os subsídios para instituir a sua política de arrecadação. Pergunta-se: quais as ações que o candidato realizará para rever a cobrança de taxas, impostos e contribuições como forma de incentivo e desoneração para as empresas instaladas em Rio das Ostras? Primeiro, tem que corrigir um equívoco aí na pergunta, porque a pergunta faz uma afirmação que não é verdadeira. Não houve aumento de alíquotas de impostos, de alvará, de taxas ou custos em Rio das Ostras nos últimos anos. Essa é uma informação absolutamente equivocada. Então, primeiro, vamos recolocar devidamente. Inclusive, não houve aumento de alíquotas de IPTU, nem alíquota de ISS. Na verdade, não houve qualquer alteração de alíquota no município nos últimos 3 anos e meio. Então, isso não é uma verdade. Vamos recolocar a coisa devidamente. Houve, sim, a atualização da alíquota da taxa de iluminação pública. Por que razão? É bom a gente poder até tratar desse assunto. A taxa de iluminação pública vinha sendo subsidiada pela Prefeitura há 5 anos. O valor da taxa de iluminação pública não recebia qualquer atualização de alíquota há exatos 5 anos. Portanto, recebia um forte subsídio para complementar o valor que a Prefeitura tinha que pagar à AMPLA via recurso de royalties de petróleo. Quando havia existência desse recurso, não havia necessidade. No momento que esse recurso deixa de existir, você tem que fazer uma atualização. Mas sequer é possível fazer uma atualização e recuperar 5 anos sem atualização. Então, o índice de aplicação que a Prefeitura utilizou na sua taxa de iluminação pública, não é possível recuperar os 5 anos em que não houve atualização. Eu só quero aproveitar o tempo aqui para dizer uma outra coisa que talvez complemente. A gente fala sempre em vinda de empresas para a cidade, como possibilidade de aumento de arrecadação de receitas e impostos, e é claro que nós trabalhamos o tempo inteiro para isso. Vamos lembrar que a gente criou, por exemplo, a ZEM, como uma grande novidade no Brasil inteiro, um projeto de todo sucesso, que é copiado, que é buscado. A gente recebe na Prefeitura comitivas do Brasil inteiro que tem crescer o projeto da ZEM. Tá certo? Entretanto, um dos motivos importantes da venda de empresa é a capacidade de fornecimento de água e de energia elétrica. Até porque quando você vai pedir licença para implantar uma empresa, você tem que ir na SEDAI buscar o seu DPA. E tem que ir na AMPLA buscar o DPE, que são documentos prévios para que as empresas possam desenvolver o seu projeto. Nós fechamos na última semana com a AMPLA iniciará no próximo ano, a construção de uma grande subestação de energia elétrica no bairro Ampla, numa área que será doada pela Prefeitura para a Ampla, construindo uma nova subestação de luz com capacidade de ampliar o fornecimento de energia elétrica. Vamos lembrar 2 casos aqui. O McDonald's se instalou em Rio das Ostras, levou lá 6, 7 meses trabalhando com gerador. O Hortifruti se instalou em Rio das Ostras, levou alguns meses trabalhando com gerador. A UPA, que nós queremos inaugurar, a luz só foi ligada ontem, após 6 meses de insistentes solicitações à AMPLA. Quando a gente pensa em trazer novas empresas para a cidade, a infraestrutura, especialmente de água, esgoto e energia elétrica, tem que estar disponível para essas empresas. Essas empresas virão para cá porque tem oferta desse serviço. A construção de uma nova subestação de luz aqui abre um potencial enorme para a cidade e para a vida dessas empresas para Rio das Ostras. Vários eventos, candidato, vêm sendo realizados em nosso município, onde já se apresentaram inúmeros artistas e atraiu um grande público, e também levou o nome de Rio das Ostras para diversos locais deste país. Pergunta-se: no setor de turismo, o que pode ser feito pelo poder público municipal para consolidar a cidade como referência em turismo nacional e internacional, e como concretizar isso? Primeiro, a Prefeitura tem que compartilhar com a iniciativa privada a realização de eventos na cidade. A gente tem que ter muito pé no chão e compreender que a Prefeitura não tem mais capacidade, não tem recursos, a própria Prefeitura sozinha, de realizar esses grandes eventos. A gente vai ter que buscar patrocínio, vai ter que buscar parceiro, vai ter que buscar ajuda para realizar esses grandes eventos. E talvez tentar buscar recuperar alguns eventos que eram importantes para a cidade, que nós perdemos, como por exemplo o Festival de Dança, que era um evento fundamental para a cidade, que ajudava, inclusive, na caracterização da identidade da cidade, ser uma cidade do meio ambiente, da cultura e da arte.
Eu acho que essa é a grande identidade de Rio das Ostras, tá certo? Mas, repito aqui, vamos precisar dividir essa responsabilidade com parceiros privados. Isso é fundamental para a gente. Em virtude da situação crítica da administração estadual, onde não consegue sequer diminuir a violência na capital, alguns municípios têm implementado medidas de apoio, tais como disponibilização da Guarda Municipal no patrulhamento e melhora da iluminação pública nas áreas de comércio e nas áreas de risco. Pergunta-se: que forma de apoio a administração municipal pode contribuir para a diminuição da violência em nosso município e quais as ações que, como chefe do Poder Executivo, o candidato realizará? Alguma dessas ações, na pergunta anterior, eu já enumerei algumas dessas ações, são ações importantes. Nós vamos ampliar bastante o nosso sistema de monitoramento, porque eu entendo que a gente tem que avançar na tecnologia e na inteligência. Não é possível imaginar que você vai botar um carro, um guarda municipal, um policial em cada esquina. A gente vai ter que agir com muito mais tecnologia, com muito mais inteligência. A gente reformou toda a frota da Guarda Municipal exatamente para permitir a volta do patrulhamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal já retornou, por exemplo, com a ronda de bairro, com a ronda escolar. Isso é muito importante para a gente, isso é fundamental para todos nós. Agora, efetivamente, a Prefeitura hoje abastece carro da polícia, conserta carro da polícia, manda papel para a delegacia. Agora, efetivamente, a gente precisa que a autoridade, que é responsável pela segurança pública, assuma o seu papel. É fundamental isso. Eu tenho ido reiteradamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública, reiteradamente ao governador em exercício, para que ele compreenda as nossas estatísticas, para que ele veja os nossos números, os números dentro das ostras, tá certo? Pedindo a ele, o governador, o secretário de Estado de Segurança. A última vez que eu estive com o Beltrame, o secretário de Segurança Pública, ele virou para mim e falou assim: olha, prefeito, eu estou demissionário. Eu estou deixando, mas eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu estou deixando a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ora, eu fui como prefeito representando o Rio das Ostras, eu não posso ouvir isso do secretário. Eu tenho que ouvir do secretário as medidas que ele pode tomar. Naquela ocasião, a Câmara de Vereadores tinha aprovado um documento com 10 itens, pedindo, por exemplo, DPO em Rocha Leão, em Cantagalo, em Marco Norte, em Cidade Praiana. A Câmara enumerou 10 documentos, eu fui com os vereadores fazer essas exigências, aumento de efetivo. Agora, também o Estado precisa fazer a parte dele. A Guarda Municipal hoje tem 350 homens. A Guarda Municipal precisaria hoje de pelo menos o dobro de efetivo. A questão está relacionada à capacidade do município de pagar mais salários. É possível o nosso município pagar salários a mais de 350 guardas municipais? Nós hoje estamos aí em 49% dos artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a folha de salário dos servidores a 54% da receita corrente líquida. Hoje nós estamos em 49%. As pessoas vêm a público, prometem mundos e fundos. Mas na hora que você vai fazer a gestão dos recursos, você não vai encontrar recursos disponíveis para isso. Ou você aumenta o número de professores, aumenta o número de médicos. Essa é a dificuldade que nós estamos vendo. A gente abriu matrícula, no primeiro dia foram quase 2.000 novas matrículas na rede municipal de educação. Hoje você administra por meta, por foco, por prioridades. Essa é a grande questão. Eu tenho tomado muitas iniciativas e procurado me articular para melhorar a segurança pública em Rio das Ostras. Na última semana foram presas na cidade 4 pessoas. Eu havia feito uma solicitação à delegacia de crime de informática. Foram presas 4 pessoas em Rio das Ostras. Qual era o crime dessas 4 pessoas? Reiterados boatos, áudios, textos na rede social, disseminando pânico na cidade inteira e alardeando uma situação, inclusive, que não era verdadeira e que não existe. Toque de recolher no bairro tal, toque de recolher no bairro tal, van não vai funcionar, van não vai funcionar. Observe, no dia que essas 4 pessoas foram presas, houve uma questão relacionada a um motorista de van. Não houve paralisação de uma única van naquele dia, simplesmente porque os divulgadores do caso do pânico, gente que quer mal essa cidade, estava na cadeia, estava preso. Candidato, hoje em todo o Brasil é uma realidade a existência de suítes de aluguel, food trucks e outras categorias de serviços, que têm impactado diretamente a categoria hoteleira e restaurantes, entre outros. Muitas
delas não sofrem controle, seja da municipalidade ou do Estado. E, quando sofrem, são tratados de forma desigual em relação às empresas devidamente legalizadas, que estão sujeitas a cargas tributárias elevadas, exigências fiscalizatórias e despesas imensamente maiores que aqueles. Pergunta-se: sabendo-se que estas novas categorias geram empregos e complementam o turismo, como o candidato pretende assegurar que todos tenham tratamento isonômico quanto a licenciamento, fiscalização e tributos no âmbito municipal? A questão que a própria legislação, seja o Código Tributário, seja o Código Sanitário, já distingue o tipo de fiscalização que ocorre em serviços que são diversos, que são diferentes, né? Essa é uma realidade da própria legislação. O que nós vivemos hoje é um desemprego bastante acentuado. As notícias dão conta que 36 mil pessoas foram desempregadas no entorno aqui de Macaé, na indústria de petróleo, uma quantidade enorme de trabalhadores e trabalhadoras perderam a sua carteira assinada, perderam o seu posto de trabalho e buscam novas alternativas. Depois de tudo, isso é uma coisa ainda nova para todo mundo, para todas as cidades. Não era uma cultura que as cidades tinham e há, na verdade, dificuldade de fiscalização, até do ponto de vista do Código Sanitário. A gente ainda tem que adequar a nossa legislação para esse tipo de fiscalização. O que a gente tenta é impedir um crescimento exagerado com absoluta dificuldade. Essa é a realidade. O nosso desejo sempre é preferenciar o nosso comércio estabelecido, que é o gerador de renda, o gerador de emprego e é também o gerador de impostos que nós arrecadamos. É isso que nós buscamos. Buscamos sempre, em primeiro lugar, uma busca, fortalecer o nosso empresariado. Dois dos objetivos das zonas especiais de negócios, assim como dos polos industriais, é o aumento da arrecadação e a geração de emprego e renda, fomentando assim a economia do município. Todavia, a grande maioria dos empregados da SEM de Rio das Ostras não reside em nossa cidade, mesmo havendo grande quantitativo de profissionais capacitados e formados para tal. Da mesma forma, a arrecadação oriunda da SEM encontra-se bem aquém do esperado, seja por sonegação, seja em virtude da não realização da expansão pretendida. Pergunta-se: que medidas o candidato tomará para incentivar as vagas de trabalho para os moradores de Rio das Ostras e como poderá incrementar a arrecadação das empresas instaladas na SEM? A minha única preocupação é que a gente multiplique determinadas informações sem nenhuma base científica, sem nenhum estudo. Eu não sei quem é que pode afirmar que a maior parte dos trabalhadores da SEM não são moradores de Rio das Ostras. Eu acho que são. Eu gostaria que fosse muito mais. É diferente disso. Eu acho que quanto mais trabalhadores na SEM forem moradores de Rio das Ostras, é melhor. Mas a grande parte do pessoal da SEM já é morador de Rio das Ostras. Até porque quem trabalha em Macaé tem preferência para morar. Olha só, vamos concluir de modo muito simples. Se até a pessoa que trabalha em Macaé tem preferência em morar em Rio das Ostras, por que será que um trabalhador da SEM, que está dentro do município, também não teria essa preferência? Eu acho que eles já são moradores, sim. Outra informação importante: a Prefeitura conseguiu um aumento considerável da receita de ISS na SEM. O que houve foi, de certa maneira, uma descaracterização na concessão e na permissão de áreas na SEM. A SEM concedeu a uma série de empresas que, por sua caracterização, eles são grandes empregadores, mas não são grandes recolhedores de determinado imposto, que é o que mais interessa para a gente na SEM, que é o ISS. Por exemplo, nós temos na SEM grandes empresas transportadoras que receberam áreas gigantescas na SEM, que não recolhem um centavo de ISS. Me pareceu que isso foi um erro estratégico, quando a municipalidade entregou a essas empresas imensas áreas que poderiam ser parceladas por uma quantidade enorme de outras empresas que não dependiam de áreas tão grandes, e entregou especialmente para essas transportadoras, tá certo? Isso é erro estratégico, isso é erro de condução de processo. Nós estamos revendo completamente a SEM, tanto assim que nós já desconsideramos algumas concessões feitas na SEM. Nós já anulamos e cancelamos algumas concessões feitas na SEM, inclusive a Prefeitura judicialmente já recuperou até prédios que
foram construídos por essas empresas na ZEM. Um desses prédios nós vamos instalar a Secretaria Municipal de Transporte de Rio das Ostras. Vamos nos livrar de um aluguel de quase R$15 mil por mês. Então, esse serviço vem sendo feito, de certa maneira, de reorientar a